Fala pessoal, muito obrigado por estarem aqui novamente, acompanhando o canal Enfermeiro Sobrevivente. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, isso ajuda bastante o canal aí a ganhar uma relevância e a gente continuar divulgando aqui todas essas informações que são muito importantes e muito ricas de conteúdo. Eu vou iniciar uma série de vídeos para abordar o tema suporte básico de vida, tanto clínico quanto no trauma, mas como o tema ele é muito extenso, acredito que teremos aí uns 6 capítulos. Essa é a aula 1, e nessa aula eu abordarei algumas questões de definição do suporte básico de vida clínico e os principais guidelines da American Heart em relação ao suporte básico de vida para profissionais da saúde. Eu vou abordar um pouco quais são os ensinamentos transmitidos para os leigos, mas o foco principal aqui são profissionais da saúde. Tá? Então vamos lá. Tem um pouco aqui a minha apresentação. Eu sou enfermeiro, sou especialista em urgência, emergência e cardiologia, e a maior parte do tempo eu atuei em setores críticos, tá? Pronto-socorro, adulto, infantil e UTIs, inclusive UTIs especializadas. Eu também sou escritor e palestrante. Eu estou sempre palestrando, principalmente sobre o tema primeiro socorro, suporte básico de vida, cardiologia e afins. Tem uma atuação aí acadêmica em sala de aula desde quando eu me formei também. Eu me formei em 2008 e desde então eu leciono em paralelo à atuação em hospital. Esse aqui é o meu primeiro livro publicado, 2012, Farmácias e Drogarias, Saúde ou Perigo. É um livro que tem um teor um pouco mais de contar a minha experiência profissional. Tem alguns trechos técnicos, mas é mais uma narração da minha experiência de vida aí. Então, esse livro aqui também foi publicado em 2020, mas é no âmbito esportivo. E vamos lá, vou passar aqui os slides rápidos. Bom, então a primeira parte aqui, eu gosto sempre de começar as minhas aulas de suporte básico falando quais são as principais referências bibliográficas, da onde que são retiradas as informações ao qual nós vamos conversar aqui, e até mesmo para o aluno ficar inteirado do que ele tem que saber, né, em relação à referenciação dos cursos que ele encontra por aí. Então, são oferecidos muitos cursos, diversos tipos de cursos na área de primeiros socorros. Então, o aluno pode já aprender e entender se as referências citadas são referências de peso. Então vamos lá, eu gosto de colocar aqui as referenciações nacionais, sempre usando aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui uma parcela do pessoal da enfermagem também com a COBEM, Confederação Brasileira de Enfermagem de Emergência, a Sobrasa, muito importante, trazendo os protocolos a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, né, trazendo os protocolos de suporte básico e avançado de vida no afogado. Temos aqui o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que sempre vem produzir trabalhos científicos nos temas de ATLS, de suporte avançado de vida no trauma. Temos aqui a Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, também que tem muita relevância e muita produção no conhecimento no tema. E ainda temos aqui também a ABENT, mais uma parcela aqui da enfermagem com a Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva. Sempre aí associações, órgãos que vêm contribuir com a produção de conhecimento científico no assunto. E aqui nós temos as referências internacionais, né, como carro-chefe do suporte clínico cardiológico, sempre American Heart Association, que vem nos dar as diretrizes que nós utilizamos aqui no Brasil sobre suporte básico e avançado de vida cardiológico. Venho trazer também a referenciação do TC3, o Tactical Combat Casual Care,
Está muito em alta aqui no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo também, o curso de APH tático policial, então retirando as informações do TC3, sempre presente na EMIT, né? Essa Associação Norte-Americana de Técnicos em Emergência Médica, a CAPES, que vem trabalhar no sentido de acreditação das instituições de educação continuada no tema, o sempre presente Colégio Americano de Cirurgiões, que também vem trazer muita informação e é o carro-chefe do ATLS, e a IUCOR que vem unir em um só lugar todas as associações, todos os membros da associação de trabalhos de ressuscitação, de trabalhos de emergência. Eu acho interessante porque quando eu fiz o meu primeiro suporte básico de vida, isso lá, acho que foi no ano 2000, né? Não vou denunciar aqui a minha idade, mas era muito difícil o acesso à internet, não era tão simples. O celular, se eu não me engano, não tinha nem acesso à internet, e tudo que eles traziam para a gente nos cursos era meio que escrito em pedra, né? Hoje não, hoje com a facilidade da internet, a gente consegue acessar aqui o site da Wilcor, e lá dentro do site da Wilcor tem todos os membros, e você acessa os protocolos que existem ao redor do mundo. Então hoje a gente já consegue usar diversas preferências no sentido de suporte básico de vida. Eu até deixei essa telinha aqui, como por exemplo, ó, nós temos aqui alguns ícones aqui de alguns membros dessa organização. Temos aqui a Sociedade Indiana de Ressuscitação, Conselho, né, Indiano de Ressuscitação, tem aqui o Conselho da Cruz Vermelhas, de diversas cruzes vermelhas que existem ao redor do mundo, Conselho Sul-Africano de Ressuscitação, tem o Asiático, tem aqui o Canadense, Australiano, da Nova Zelândia, que é a própria American Heart. O Brasil, acho que ele não pertence, não tem nenhum representante aqui nos membros dentro da Wilcor. Mas aqui nós conseguimos acessar tudo que existe de protocolo ao redor do mundo. E podemos, de repente, usar algumas preferências, tá? No Brasil, nós temos a Portaria 2048, que vem trazer as diretrizes estaduais para direcionamento de serviços de urgência e emergência. Então, a termo bibliográfico, é isso que eu gostaria de explanar para vocês, tá? Depois eu deixo no final das aulas aí também os sites, links para conseguirem acessar. Então vamos lá, começando aqui com aspectos legais, sempre falando do artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Não podemos, principalmente se somos profissionais de saúde, incorrer em omissão de socorro, deixar de prestar assistência. Tá muito em alta e isso me deixa muito indignado as pessoas filmarem as situações lá em que pessoas precisam de ajuda e não fazerem nada, ficarem apenas preocupadas em filmar. Eu acho isso bizarro e espero que nenhum aluno, nenhum ex-aluno, nenhum profissional da saúde venha incorrer nessa atitude tão vil. E não podemos incorrer em nenhum desses três eventos aqui: imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, fazer algo que nós sabemos que não devemos fazer, mesmo assim nós fazemos, né? A negligência, que está incluso na omissão de socorro, simplesmente deixar de fazer, e a imperícia é fazer algo ao qual não somos capacitados. Então, sempre bastante cuidado na hora de agir para não incorrer em nenhum desses três eventos. Isso eu sempre alerto os alunos para tomarem cuidado com isso. Lembrando sempre que ajudar, voltando aqui nos aspectos legais na omissão de socorro, que ajudar, prestar socorro não significa ir lá, pôr a mão, fazer acontecer. O simples ato de você se identificar para a vítima, perguntar o que ela precisa, dizer a ela que você já acionou o serviço de emergência, acionar o serviço de emergência, isso já caracteriza o socorro, o primeiro socorro. Vamos aqui trazer a definição do que é primeiro socorro e atendimento pré-hospitalar. Primeiros socorros é um termo mais generalista.
Ele pode ser realizado tanto por leigos quanto por profissionais da área da saúde, que é o simples ato de prestar a primeira assistência, desde uma condição simples, como colocar um band-aid num ferimento, quanto a procedimentos mais complexos, tá? Isso é primeiro socorro num termo mais generalista. O APH, ele já é um termo especializado, de equipe especializada. Para prestar um atendimento pré-hospitalar, eu preciso de uma equipe treinada e que tenha capacidade de providenciar o transporte, já que a gente vai falar muito sobre atendimento pré-hospitalar por aqui, né? Nós temos basicamente dois tipos de emergências, emergências clínicas e emergência no trauma. Isso é importante a gente saber para diferenciar e utilizar o protocolo adequadamente. Emergências clínicas, todas as emergências relacionadas a patologias, a doenças, seja uma crise hipertensiva, um evento de hipoglicemia, uma emergência diabética, uma crise convulsiva, um IAM, tudo relacionado à doença, patologia e emergência clínica. E todo o restante emergência no trauma. E aí a gente se lembra disso para utilizar o protocolo adequadamente, tá? Em relação ao APH, ele é muito amplo, é um tema muito amplo, então a gente pode dividir de maneira a ficar mais simplificado, né, e mais direcionado o conhecimento. Aqui, por exemplo, o APH no âmbito clínico, no âmbito traumático, o APH no afogamento, o tático policial, que, como eu disse, está bem na moda por aqui, o tático militar e até o de áreas remotas. Só a nível de curiosidade, algumas diferenças pontuais entre o APH tático policial e militar. A gente só entender que o policial ele atua em área urbana e o militar não. Então, quando eu dou algumas diretrizes sobre conhecimento para o policial, eu levo conhecimento baseado no fato de que, apesar de do mais difícil que possa ser a situação, ele terá acesso hospitalar. E o militar não, o militar pode ser que ele não tenha acesso hospitalar ou esse acesso hospitalar leve-se dias para conseguir. Isso vai determinar ações específicas, como por exemplo a decisão entre colocar um torniquete ou não, tá? Mas para falar mais tecnicamente sobre isso, a gente tem que entrar especificamente nesse APH referido. Mas só para vocês terem uma ideia dessas diferenças, assim como o APH de áreas remotas, né? O aluno que ele já tem um conhecimento em suporte básico de vida, ele já está iniciado, a gente pode conversar sobre algumas tomadas de decisões em atuar em áreas remotas, como, por exemplo, volto a repetir, o uso ou não do torniquete, a considerar o fato de que pode ser que não se chegue em área hospitalar, não consiga se acessar a área hospitalar em horas ou dias. Bom, aqui eu sempre falo com os alunos, 192 ou 193, quem chamar. O 93 é o que tem mais tempo, que é o Corpo de Bombeiros, o 92 o SAMU um pouquinho mais recente, mas basicamente, de maneira bem simplificada, vamos dar prioridade para acessar o 192, acionar o 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para as emergências clínicas, e 193 para as emergências no trauma e situações que requerem resgate e salvamento, tá? Claro que um pode atender uma coisa, outro pode atender outra. Sim, o SAMU vai eventualmente atender trauma, um atropelamento, etc., assim como o Corpo de Bombeiros vai atender uma emergência clínica, como um infarto, por exemplo, mas a gente, sendo profissionais treinados, na hora de acionar o serviço, a gente já pode fazer essa diferenciação, tá? E claro que algumas condições de salvamento, algumas condições especiais, somente o Corpo de Bombeiros vai fazer, como por exemplo acessar a área de altura, acessar espaço confinado, desencarcerar vítimas. Os nossos serviços de emergência eles têm basicamente dois tipos de agentes de atuação. Nós teremos aqui as USAs, Unidade de Suporte Avançado, como essa que está na imagem aqui, uma USA do SAMU, que a ideia é o hospital ir até a vítima, a UTI ir até a vítima. Nessa viatura estará o motorista, o médico e o enfermeiro, tá? Com capacidade de providenciar todo o suporte invasivo que se fizer necessário à vítima lá no local.
Temos as unidades de suporte básico, que aí no caso é o motorista e o profissional de enfermagem, o técnico ou o auxiliar. E o bombeiro a mesma coisa. Nós temos as unidades de remoção básica, as URs, que vão com os bombeiros socorristas. E as unidades de suporte avançados USAs, que hoje aqui em São Paulo está trabalhando juntamente com o GRAU. E aí você tem um modelo híbrido, onde você tem o bombeiro militar junto com o médico enfermeiro do SAMU. E a intervenção no evento clínico, a gente vai começar pelo elo de sobrevivência, o elo de sobrevida da AHA, da American Heart, que vem trazer essas sequências de medidas a serem tomadas numa hora de situação de emergência. Ou quando eu identifico que alguma coisa não vai bem, ou quando eu identifico que uma vítima está inconsciente. Começando por chamar ajuda, sempre chamar ajuda em primeiro lugar. Em segundo, a RCP quando necessário. A desfibrilação, já que a maioria dos eventos de parada cardiorrespiratória no adulto no ambiente hospitalar, eles acontecem em ritmo em que é necessário a desfibrilação, a terapia elétrica, tá? Transporte para o hospital, cuidado hospitalar e recuperação. Só por curiosidade eu coloquei aqui o elo de sobrevivência na criança, que de diferente do adulto nós temos a questão da prevenção, criancinha aqui com cinto de segurança, e nós não temos aqui o ícone do desfibrilador, tá? Porque geralmente as causas de parada cardiorrespiratória na criança não são de origem cardíaca, e sim de origem respiratória. Poxa, Anderson, pode acontecer de necessitar de desfibrilação na criança? Pode acontecer, porém é muito mais raro. Geralmente quando a criança tem alguma doença, alguma cardiopatia prévia, o que é mais incomum, tá? Bom, comecei a atender. Para necessariamente atender, eu preciso fazer uma avaliação minuciosa do cenário, e a primeira coisa que eu preciso buscar no cenário é risco iminente para mim, ou seja, eu não posso me colocar em risco e não posso colocar outras pessoas em risco. Qual o mecanismo da lesão? Para entender se aquele evento é clínico ou no trauma, e o número de vítima, para eu passar essa informação para as equipes de resgate, tá? Acessei a vítima, eu preciso identificar se essa vítima está consciente ou inconsciente, e a única forma de eu fazer isso é tocando nela e chamando em alto e bom tom. E o que é inconsciência? Inconsciência é a ausência de 3 parâmetros fundamentais: ausência de abertura ocular, ausência de resposta verbal e ausência de resposta motora. Somente com a ausência desses 3 marcadores é que a gente caracteriza alguém inconsciente. O protocolo de análise primária da American Heart, o CABD ou o CABID, o profissional de saúde especializado, ele vai avaliar a circulação, vias aéreas, a presença ou não de respiração e, posteriormente, a desfibrilação quando o desfibrilador estiver acessível, tá? Então, essa é a sequência que o profissional de saúde vai utilizar para fazer a análise primária nessa vítima e já, mediante os problemas que ele puder ir encontrando nas determinadas avaliações, já providenciar a sua correção. Então, nós vamos entrar aqui no protocolo, no algoritmo da American Heart para profissionais de saúde, tá? A partir do momento que identificou a inconsciência. Então, primeiro de tudo, verificar a segurança da cena, checar a responsividade e acionar socorro, solicitar socorro próximo. Ativar os serviços de emergência e imediatamente, o mais rápido possível, acessar o desfibrilador externo automático, AED, tá? Vai fazer uma avaliação, né? Olhou, não tem respiração ou está em respiração de gasping, vai fazer a checagem de pulso no máximo em 10 segundos, tá? Então, na verdade, aqui é o que ele disse, vai olhar se a respiração está em gasping ou anormal e checar o pulso simultaneamente. Então, o profissional de saúde, ele faz essa avaliação simultânea, pulso e verificação de respiração, tá? Em 10 segundos. Então, é isso aqui que quer dizer o protocolo. Diferente para o leigo, que o leigo ele já não faz essa avaliação um pouquinho mais profunda.
Então, avalio circulação e respiração simultaneamente. Normal, tá? Aciono o serviço de emergência e fico ali buscando a análise secundária, quem está responsável pela pessoa, se conhece alguém, etc, tá? Se não está normal a respiração, mas sente pulso, então aqui o profissional de saúde ele vai trabalhar com a ventilação. Ele não tem respiração, mas tem pulso. Então aqui estou diante de uma parada respiratória. Providenciar a ventilação de resgate com o sistema AMBU ou a Pulp Mask, uma ventilação a cada 6 segundos, mantendo um ritmo de aproximadamente 10 ventilações por minuto, tá? Vai checar pulso a cada 2 minutos. Se não tiver pulso, em algum momento iniciar a RCP, tá? E considerar situações como overdose, uso de opioides, etc. No caso da avaliação de não tem respiração, a respiração está em gasping, muito importante que gasping não é respiração, gasping not breathing, então iniciar a RCP. Qual o protocolo aqui para profissional de saúde? 30:2, então são 30 compressões para 2 ventilações. Se não tem como ventilar porque não tem sistema, não tem equipamento para ventilar, compressão contínua numa velocidade de 100 a 120 por minuto, tá? E utilizar o DEA e verificar o que o DEA vai comandando, tá? Eu não vou entrar aqui nas ações, nas arritmias refratárias, porque eu deixo isso mais para frente. Mas é só a gente entender esse início, desde a análise primária, a conduta do profissional mediante esse cenário. Esse aqui é o protocolo europeu para o leigo, para você ver como é simples, tá? O leigo ele só vai olhar se a vítima não está responsiva e se a respiração parece anormal, ou se não tem respiração, ou se ele acredita que não tem respiração, ou a respiração está muito dificultosa. Nesse cenário, para o leigo, ele já aciona o serviço de emergência, tenta acessar o DEA e já inicia a RCP, tá? É uma avaliação bem mais superficial, bem mais simples do que a avaliação do profissional de saúde. Bom, então esse a nível de protocolo é isso, tá? Então aqui eu vou entrar com algumas principais perguntas que o pessoal sempre faz quando se depara com o paciente irresponsivo, com o paciente inconsciente. Primeira pergunta: a vítima está inconsciente, mas respira e tem pulso. O que fazer? Posição lateral de segurança. Posiciona lateralmente para a esquerda da vítima de preferência. E análise secundária, monitorar constantemente e chamar o serviço de ajuda, né? Aguardar o serviço de emergência e monitorar se essa vítima evoluir para uma piora, refazer o protocolo. Segunda pergunta: a vítima está inconsciente, tem pulso, mas não respira. Então lembra, uma parada respiratória, o que fazer? Eu posso ventilar, como profissionais de saúde, sim, eu posso ventilar. Então uma ventilação a cada 5, 6 segundos, que é aquela nossa ventilação de resgate, mantendo aí um ritmo de 10 ventilações por minuto em média, sempre monitorando o pulso. Próxima pergunta, mantenha a pergunta, né? Se não pode ventilar, então aqui é muito importante, tá? Se eu estou diante de uma parada respiratória, eu sei que tem pulso, mas é uma parada respiratória que eu não consigo ventilar, eu não tenho meios para ventilar, inicie RCP, tá? A sua conduta é a conduta de compressão, iniciar a compressão numa velocidade de 100 a 120 por minuto. Então é importante aqui a gente se atentar a isso. Próxima pergunta: a vítima inconsciente, não respira, não tem pulso, PCR. Então, RCP, vamos de novo. Eu posso ventilar? Se eu posso ventilar, eu sou profissional de saúde, estou com equipamento, então eu vou iniciar lá as 30 compressões com 2 ventilações, 5 ciclos, que vai dar 2 minutos, nessa velocidade de 100 a 120 por minuto. Se eu não posso ventilar, iniciar RCP, compressões ininterruptas,
na velocidade de 100 a 120 por minuto. Importante aqui é que se somos profissionais da área de saúde, podemos até pensar em reavaliar após 12 minutos. Mas a ideia aqui é manter a compressão até a equipe de resgate de emergência com equipamentos mais avançados chegarem. E aqui uma última pergunta para a gente finalizar. A vítima inconsciente que não tem pulso, mas respira, o que fazer? E aí, pessoal, o que fazer? A pessoa respira, mas não tem pulso, ou seja, ela está respirando, mas o coração não bate. Esse cenário é impossível. Não é possível esse cenário porque uma parada cardíaca protagoniza uma parada respiratória. Por isso que a parada cardíaca se chama parada cardiorrespiratória. Tá bom? Então aqui só para a gente ver o manejo de via aérea. O manejo de via aérea que no paciente clínico é o Head Tilt Chin Lift, que é a hiperextensão do pescoço com a elevação do mento, para você manter essa passagem de ar retilínea e pérvia. Não temos problemas nessa movimentação no paciente clínico. No paciente traumático a gente vai utilizar outra técnica. Então esse aqui é o manejo de via aérea. E a posição das mãos no tórax. Eu costumo dizer que a linha imaginária que une os dois mamilos, no centro do tórax, no osso externo, e fazendo a compressão rápida, firme e forte. E agora é só praticar. Então essa foi a primeira aula da série Esporte Básico de Vida. E continuamos nas próximas. Muito obrigado por assistir e deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, tá bom?